John Textor ontem se encontrou com Roberto Mancini e o resultado dessa conversa está guardado a 7 chaves. Eu, sinceramente, interpreto isso como um sinal positivo, porque eu acho que se tivesse dado ruim de verdade, a notícia do encerramento das negociações já teria tomado a internet. Os dedos estão cruzados, porque ficou muito claro que ontem o Botafogo precisa mais do que nunca de um treinador. Embora eu vá fazer alguns elogios para o Caçapa, e não é uma passada de pano. Precisamos falar sobre o improviso do Newton na zaga. Ponto para ele. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no canal do Manel, vamos falar do eliminado Botafogo nesse campeonato estadual do Rio de Janeiro. Mas antes, já somos mais de 155 mil apaixonados pelo Botafogo, seguindo o canal do Manel em todas as redes sociais. Portanto, venha fazer parte da nossa família. Eu que trago todos os dias 3 conteúdos para você não perder absolutamente mais nada. E larga o dedão no like para você me ajudar a doutrinar o algoritmo a distribuir o canal do Manel para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses. Galera, ontem eu não soltei o primeiro episódio do Clube do Livro, tá? Só 30 segundinhos para te explicar isso. Eu trabalhei o final de semana inteiro, cara. Sábado foi de manhã à noite, dando problema lá no trabalho, e domingo também. Então, assim, eu fiquei focado em resolver os problemas lá da empresa onde eu trabalho. Sim, trabalhei sábado e domingo, faz parte. E por conta disso, eu não consegui soltar, não deu tempo. Não ia fazer de qualquer jeito, porque é um projeto que eu estou cuidando com muito carinho. Portanto, vou soltar nessa terça-feira à noite. Estou me programando para terça-feira à noite soltar o primeiro episódio, beleza? Peço desculpas aí por não ter conseguido lançar no domingo, conforme prometido. Terça a gente lança, na quinta a gente faz a live. Beleza? Bom, vamos para cima? Eu queria fazer um ponto positivo aqui sobre o Newton, que é um dos poucos jogadores que conseguiu se salvar nesse péssimo campeonato carioca do Rio de Janeiro, onde o Botafogo sequer se classificou para Taça Rio. Ah, Manel, você queria que o Botafogo tivesse se classificado para Taça Rio? Eu até hoje não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu acho tão vexatório você jogar a Taça Rio, né, que é um campeonato entre o oitavo e o quinto colocado, né? Quer dizer, um prêmio de consolação, uma coisa feia mesmo, entendeu? Tá muito aquém da grandeza do Botafogo. Talvez seja melhor, de fato, poupar ali as 4 datas que a Taça Rio te rouba para você poder ter mais tempo de preparação para o futuro. Mas, seja como for, o Botafogo se complica do ponto de vista de classificação para a Copa do Brasil. Porque, convenhamos, todos nós sabemos que o Botafogo vai para a Copa do Brasil de 2025, dados os investimentos que o John Textor fez, seja via Campeonato Brasileiro ou pela Libertadores. Eu não consigo acreditar que a gente vai fechar esse ano sem a vaga na Copa do Brasil. O Caçapa, ele pode ter muitas críticas, né? Mas algumas coisas têm que ser ditas. Ele foi jogado num elenco completamente bagunçado, desmotivado, com uma equipe, com uma torcida completamente sem paciência, e o cara tá fazendo o melhor que ele pode ali. Isso é uma verdade. E aí ele chega, ele olha para o Newton, pega o Newton e bota na zaga. O Newton foi uma surpresa muito boa na zaga ontem. Ele foi um destaque inesperado contra o Vasco, e no Carioca como um todo. Se você parar para lembrar, o Newton jogou como lateral, como volante e como zagueiro. Ele foi improvisado pelo Caçapa na zaga, portanto, mérito para ele. Mostrou que tem qualidade. O Newton é um jogador alto, rápido, inteligente e com ótima saída de bola. Quando eu olho para o Newton, do ponto de vista de biotipo, me lembra até o próprio Jair, que é um zagueiro super badalado, chegou aí por 100 milhões de reais praticamente, e você olha, é o mesmo biotipo. Se ele tiver a mesma inteligência, cara, porra, é um puta de um zagueiro. Só que o Jair só faz a zaga. O Newton é um jogador coringa, polivalente. Esse moleque veio para ficar. Acostumem-se com o Newton no elenco do Botafogo. Ele é uma espécie de Tietê, cara. O Tietê não fazia 3, 4 posições dentro de campo? O Newton é esse cara, um cara que vai fazer 3, 4 posições dentro de campo também. E parabéns ao Caçapa por ter conseguido enxergar isso. Embora o Botafogo tenha perdido, para mim fica claro uma coisa: o Botafogo do meio para trás melhorou, do meio para frente piorou significativamente, mas a gente vai chegar lá. Eu quero falar também da boa estreia do Jair, tá? Fiquei muito feliz aí com a estreia do Jair, com toda honestidade. Olha aqui, ó. Deixa eu deixar posicionado aqui o texto no Jair.
Além disso, o Jair foi bem na estreia, jogador inteligente, promissor. Vai fortalecer ainda mais o sistema defensivo do Botafogo. Se você parar para lembrar, o banco de reservas que antes contava com Pablo e Alter, agora tem opções como o Jair e o versátil Nilton. Não tem como dizer que o nível do elenco do Botafogo, do meio para trás, principalmente ali na zaga, não melhorou. Melhorou e melhorou muito. Embora do meio para frente a gente saiba que ainda precise de reforços. O Botafogo realmente do meio para frente ainda está muito fraquinho. Mas melhorou e melhorou bastante do ponto de vista de elenco do meio para trás. Por quê? Do meio para trás você tem o mesmíssimo time campeão da Libertadores. É o mesmo John, é o mesmo Vitinho, com o mesmo Matheus Ponte no banco. Você tem o mesmo Barbosa e o mesmo Bastos, só que aí você tira Pablo, tira Alter, tira também o Adrielson para colocar o excelente Nilton, que pode ficar ali como uma opção para a zaga quando precisar, e você tem o excelente Jair, que já deu o seu cartão de visita, já mostrando que é um jogador inteligente, rápido, também alto, jogador com bons predicados e que vai ajudar muito na zaga. Você ainda tem o Davi Ricardo, que é um jogador que pode se firmar com uma boa opção ali. Você passa a ter 3 jogadores para banco de reserva na zaga. Na esquerda, você continua tendo Alex Telles e Cuiabano, que a gente sabe que a hora que esses caras começarem a engrenar, você sabe do nível que eles têm. Vamos lembrar que foi o Alex Telles que bateu pênalti na final da Libertadores. É um cara de muita personalidade, de muita qualidade. Aí você tem, ainda por cima, Marlon Freitas, Gregory, Danilo, enfim, todos os meninos ali no meio-campo. E aí, do meio para frente, começa o problema, né? E aí, o elenco do Botafogo realmente está enfraquecido. Para mim, o ponto negativo é Igor Jesus e Savarino. Eu, sinceramente, não esperava. Foi uma surpresa muito negativa para mim ver que o Igor Jesus e o Savarino eles não conseguem chamar para eles a responsabilidade de decidirem os jogos. Para mim, ficou muito claro nesse início de temporada que eles são 2 jogadores que eles realmente são mais coadjuvantes do que protagonistas. Eu esperava do Savarino um protagonismo maior, sinceramente. Ficou muito claro que o Savarino é um jogador que vai ser aquele double-double, aquele jogador de mais 10 gols, de mais 10 assistências, se você tiver um Luiz Henrique Almada do lado deles com um time muito bem organizado por um técnico muito bom, como, por exemplo, o Arthur Jorge. Né? Aí o Savarino brilha. Agora, quando o time bagunça, que você precisa daquele cara de uma bola improvável, você precisa daquele cara que resolva, o Savarino, infelizmente, não conseguiu ser esse cara. Ah, Manel, você está sendo muito duro com o Savarino. Posso estar. Mas é porque a régua do Savarino, a régua que o próprio Savarino colocou para a torcida do Botafogo é uma régua muito alta. Na opinião de muita gente, o Savarino foi o melhor jogador de 2024, em que pese o Luiz Henrique ter sido o rei da América, em que pese o Almada ter feito o que fez, principalmente na final da Libertadores. Então, assim, o próprio Igor Jesus, cara, o Igor Jesus termina eliminado do Campeonato Carioca com menos gols do que o Kaique. Do que o Kaique. E diga-se de passagem, eu acho que o Kaique é um jogador que a gente tem que ter mais paciência com ele, tá? Acho que o Kaique é um jogador promissor. Eu acho que Nilton e Kaique, principalmente, são jogadores que você tem que parar para olhar com algum cuidado. São jogadores para ficar realmente ali como terceira opção no nosso banco. Talvez o Nilton vá ter uma minutagem até maior do que o do Kaique. O Lobato é um jogador interessante, o Yarley também é um jogador que me decepcionou, para falar a verdade. Eu acho que o Lobato sai desse campeonato carioca deixando uma impressão mais positiva do que o próprio Yarley. Do ponto de vista do ataque do Botafogo, assim, aconteceu uma coisa que eu falava. Você que me acompanha sabe, não estou sendo oportunista, eu estou falando o que eu sempre disse. Eu sempre fui contra a saída do Tiquinho Soares. Eu sabia que o Tiquinho Soares uma hora ia jogar bola. Né? Ele passou por um 2024 complicado e tal, e tá aí, comendo a bola lá no Santos. Num time horroroso do Santos, que só tem ele e o Neymar praticamente. É ele, o Neymar e o Soteldo. Acabou o time do Santos. E tá aí, irmão. Tá jogando bola. Tá jogando bola. A gente perdeu o Tiquinho Soares para ganhar o Juan Cruz. Pô, tá de brincadeira, entendeu? Tá de brincadeira. Esse Juan Cruz aí, cara, olha, com toda honestidade, porra, é que eu me seguro, entendeu? Para não condenar o cara, mas assim, vai ser difícil ver esse Juan Cruz jogar bola, hein? Vai ser difícil. A esperança dele ser um novo Jacaré cada vez diminui mais. Mas tudo bem. É isso.
Então, parabéns ao Jair pela sua estreia, parabéns ao Nilton também, jogador versátil, parabéns aí também ao Lobatinho, que fez um campeonato carioca promissor. Parabéns ao Kaique, que termina esse carioca como jogador com mais gols, 3 gols pelo Botafogo. E uma pena que o Botafogo esteja eliminado. Vamos tentar olhar o copo meio cheio? Bom, já olhei o copo meio cheio do ponto de vista dos jogadores que se destacaram, né? Já olhei o copo meio vazio também do ponto de vista de jogadores que decepcionaram. Vamos falar então, cara, desses 30 dias que o Botafogo vai ter até o início do Campeonato Brasileiro. Se você for pegar aqui o calendário, ó, botar aqui, ó, Botafogo e jogos. Vamos pegar o calendário do Campeonato Brasileiro e a gente vai ver que o Botafogo vai estrear no Campeonato Brasileiro no dia 29 do 3. Do dia 29 do 3. Literalmente faltam mais de 30 dias, né? Mas tudo bem, bota aí arredondando 30 dias. O Botafogo estreia logo contra o Palmeiras no Allianz. Vai ser um jogo dificílimo. Vai ser um jogo dificílimo. O Botafogo joga contra o Racing no dia 27, ou seja, na quinta-feira. E a partir daí o Botafogo estreia. Os 3 primeiros jogos do Botafogo, cara, vão ser jogos interessantes, porque o Botafogo pega o Palmeiras no Allianz, depois o Botafogo pega o Juventude em casa no dia 5/4, depois o Botafogo pega o Bragantino fora de casa no dia 12/4. O Bragantino tá mal, o Bragantino não faz um bom campeonato paulista, então o Botafogo tem condições de ir bem lá em Bragança, tá? Dá para fazer de 6 a 7 pontos, dá para ganhar do Juventude, dá para ganhar do Bragantino, assumindo que vai chegar um treinador, assumindo que o Santiago Rodrigues entra bem nesse time, assumindo que o Botafogo vai aproveitar bem esses 30 dias. E é aqui que o Botafogo tem que focar as suas energias. São 30 dias de uma pré-temporada completa. 30 dias para recuperar um Bastos, 30 dias para o Jair ficar mais à vontade com a camisa do Botafogo, ele que já entrou muito bem. 30 dias para o Igor Jesus acordar para a vida e lembrar que ele é um atacante de seleção brasileira e que ele não pode ficar atrás do Kaique num campeonato carioca. 30 dias para esse treinador que tem que chegar urgentemente, não dá mais para ficar esperando, não dá mais para ficar esperando. 30 dias para esse treinador conhecer os jogadores, se ambientar ao Rio de Janeiro, se ambientar, saber onde fica a farmácia, a padaria, a rota para o Lonier, botar esses caras para treinar. 30 dias para o Caçapa fazer essa passagem de bastão, e são 30 dias para a gente surpreender o Palmeiras. Vai ser difícil o jogo no Allianz? Com certeza, mas o Palmeiras também não está bem. O Palmeiras também não está bem. O Palmeiras quase foi eliminado na primeira fase, lá do Campeonato Paulista. Diga-se de passagem, é um campeonato muito mais difícil do que o Campeonato Brasileiro. Palmeiras que fez uma excelente contratação ontem, muita gente critica, mas eu gostaria dele aqui. Palmeiras vai pagar 25 milhões de euros para ter o Vitor Roque, tá? Acho que é um jogador de muito futuro. Acho que é um jogador que no futebol brasileiro, pelo menos, ele tem chances aí. Se ele não for um jogador de primeira prateleira da Europa, ele é um jogador para performar muito bem no Palmeiras nos próximos anos, eu não tenho dúvida disso. E a gente vai enfrentar o Tigrinho, o Vitor Roque, nessa estreia do Campeonato Brasileiro. Mas, quinta-feira, temos uma final de campeonato. Temos o jogo contra o Racing. Cara, o que a gente pode esperar desse Botafogo contra o Racing? Honestamente, eu espero casa cheia. Honestamente, eu espero casa cheia. Em que pese o John Textor ter feito o que fez nesses 60 dias, que ninguém concorda, eu não concordo, já falei 300 vezes aqui, em que pese o Botafogo ter sido eliminado de forma vexatória no campeonato carioca, a última possibilidade desse time tentar salvar esse primeiro trimestre é, pelo menos, arrancando uma ida aos pênaltis e vencendo o Racing de alguma forma. Eu vi, por exemplo, o United, que é um time todo bagunçado, buscar contra o Everton 2-2, cara. 2-0 no primeiro tempo, na casa do Everton. O United foi lá no final de semana e meteu um 2-2. Cara, dá. Realmente dá, entendeu? Como que o Botafogo vai buscar essas forças? Não sei, cara. Se eu tivesse a resposta, eu estava lá, não estava aqui, entendeu? Mas, assim, o Botafogo tem qualidade para isso. Contra o Vasco, o Botafogo não fez uma boa partida, não teve volume de jogo, na minha opinião, não fez. Não teve volume de jogo. Quais foram as chances claras que o Botafogo teve? O Botafogo não empilhou finalizações em gol. O Botafogo mal conseguiu finalizar contra a meta do adversário. Só que também o Vasco não conseguiu mais chegar tanto, né? Se não fosse aquele pênalti muito garoto ali, né? Cara, o Vasco não criou grandes chances. O Vasco não criou grandes chances.
o Botafogo começa a se portar cada vez mais sólido defensivamente, que pese seu segundo jogo, o Botafogo fez pênalti. Barbosa, aquela besteira contra o Racing, portanto vai estar fora do jogo. Podemos ver aí Jair, podemos ver aí Nilton, quem sabe, improvisado, já que a gente não tem o Bastos, né, com o problema do joelho, dificilmente vai voltar a tempo desse jogo. Então você vai ter aí um Botafogo que, na minha opinião, pelo menos do meio para trás, eu consigo ver um time um pouco mais organizado. E a tendência é que daqui até quinta-feira, né, tenha pelo menos mais uma sessãozinha de treino aí, os caras vão se organizando, vão ficando emblocados ali. Agora, a torcida tem que fazer parte dela, irmão. Tem que lotar o estádio. Porra, eu sei que é difícil pedir pro torcedor isso, cara. Tá todo mundo pé da vida com o Botafogo, mas é torcer pro João Texel conseguir anunciar um treinador daqui até quinta e levar a energia, né, desse time, a energia principalmente da torcida. Seria muito legal anunciar um treinador segunda, terça, ou quem sabe na quarta. Esse cara já está no estádio sendo apresentado para a torcida, uma grande festa para a chegada dele. Se Deus quiser, um nome pesado, vocês sabem de quem eu estou falando, e a partir daí a torcida acompanhar esse jogo. Por enquanto é isso. São 7h18 da manhã quando eu gravo esse vídeo. Não existe uma grande bomba jornalística para poder trazer notícias para vocês. O que você vai ter hoje é a imprensa falando um monte de abobrinha, então por isso eu prefiro vir aqui e direcionar realmente a pauta aí da torcida para um caminho de olhar o copo meio cheio e da gente olhar para quinta-feira como uma final de campeonato, porque de fato é. Posso voltar a qualquer momento com mais informações sobre o Botafogo, com mais análises. Peço que você deixe o seu like para me ajudar a doutrinar esse algoritmo, a distribuir o canal do Manel e os conteúdos do Botafogo para cada vez mais irmãos de camisa botafoguense. Um grande abraço para vocês que ficam e fui!